Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler um pouquinho no livro de João, capítulo 10. O título na minha Bíblia está O Bom Pastor. E todo o capítulo, Jesus está falando que Ele é o bom pastor. Ele vai falando de como que o bom pastor cuida das ovelhas, de como que o bom pastor age, e ele fala sobre o ladrão, né? Que é o ladrão de ovelhas. Ele faz uma comparação dele com o bom pastor e o ladrão de ovelha, que é o inimigo das nossas almas, né? Satanás. Vem para roubar, matar e destruir. E tem no versículo 14 ele diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Por isso que eu sempre falo aqui que nós precisamos conhecer Jesus, buscar mais, conhecer mais, porque aqui ele fala que as ovelhas dele conhecem a voz dele, que vê no versículo 3, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então o Senhor Jesus, Ele não só te conhece, como Ele chama você pelo nome. Ele é esse nosso bom pastor, né? Ele chama você pelo seu nome. Então assim, não tem como você passar despercebido se você é ovelha. Aqui Jesus estava falando, no início do capítulo, Ele estava falando para os judeus, mas a coisa mais linda que eu acho é no versículo 16, que ele fala sobre nós, os gentios, né? Porque essa palavra no início foi para os judeus, mas Jesus, como ele é Deus, né? Ele já sabia tudo que iria acontecer depois da morte dele. Ele já sabia que o nome dele seria para toda a terra e que ele seria o bom pastor de todos que aceitassem ele como um bom pastor, como um pastor, né? Todos que abrissem a porta, todos que deixassem ele entrar. Aqui no versículo 9 ele fala assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. No versículo 16, como eu falei, ele fala assim: Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém pregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Um só rebanho, um só pastor. Por isso que eu falo para vocês aqui sempre, que eu não estou aqui falando de igreja, de denominação. Eu estou falando de Jesus, porque ele mesmo fala aqui que é um rebanho e um pastor. É uma igreja. Nós temos várias denominações hoje, nós temos sim. Eu tenho um amigo que ele é presbítero, uma vez eu estava saindo da igreja que eu frequentava, que ele também era, e ele falou comigo uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim: Marga, por que existem vários tipos de igreja hoje? Porque aí você escolhe a que você mais se identifica, né? A que parece mais com você. Porque enquanto nós estamos aqui, nós temos essa opção, mas no céu vai ser só uma igreja. A igreja do Senhor Jesus. No céu não vai ter religião. A nossa vida eterna não é com religião. É a igreja do Senhor Jesus que vai subir com ele quando ele vir buscar. Então nós somos uma igreja só. E aqui no início do capítulo 10, ele estava falando aos judeus e citou nós, os gentios. Nós também somos as ovelhas do Senhor Jesus e conhecemos ele pelo nome. E também sabemos quando vem alguém que não é Jesus querendo nos orientar e nos guiar, né? Ele fala aqui, olha, no versículo 4: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, assim, nós precisamos, você como ovelha, você sabe quando é Jesus que está falando com você. Se você um dia fez aquela oração que eu sempre falo aqui, recebendo Jesus como seu Senhor e como Salvador, se você fez essa aliança com Jesus, você é ovelha desse aprisco, desse rebanho, que o pastor é o Senhor Jesus, e você conhece a voz dele, e também sabe quando a voz é de um estranho, é do ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Então nós conhecemos e sabemos discernir direitinho a voz do nosso pastor, quando ele fala pra gente, não vai para esse caminho. Uma ovelhinha, por que ele faz essa comparação? Uma ovelhinha, ela é muito, você já viu? Uma ovelhinha, ela é muito inocentezinha, ela é indefesa, e quando vem, a gente assiste no desenho, por exemplo, né, vem o lobo para poder roubar a ovelhinha, ele leva ela fácil. Por quê? Porque é uma ovelha. Então nós precisamos ouvir a voz somente do nosso pastor, que é o Senhor Jesus, porque vem outras pessoas, vem outras vozes, né, do ladrão querendo tirar você desse caminho, tirar você do aprisco, tirar você do rebanho, fazer com que você saia e não volte mais, se perca nesse caminho. Então você precisa, para isso, ouvir a voz do seu pastor, que é Jesus, para que você possa permanecer no caminho, permanecer sendo guiado por ele. Aqui ele fala que quando ele tira elas do aprisco, que é onde ficam guardadas as ovelhas, ele vai na frente, eu acabei de ler aqui. Ele vai na frente. Ele vai, no versículo 4, ó, vai adiante delas e as ovelhas o seguem. Então, quando nós estamos nesse caminho e que Jesus está indo na nossa frente, a gente não vai quebrar a cabeça, a gente não vai se perder, a gente não vai ficar mal, não é verdade? Quando você está seguindo o caminho, sendo guiado pelo seu bom pastor, é um caminho que diz aqui no versículo, quer ver? Eu vou ler para você, no versículo 10 diz como é que é. Aí fala do ladrão. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se você está seguindo esse caminho, em que quem está na sua frente é o bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você vai ter o quê? Que Ele te promete aqui? Uma vida abundante. Ele fala isso aqui. Se Ele está guiando a sua vida, se Ele está na sua frente, se Ele é que é o seu guia, Ele é o que te conduz, se Ele é o que te orienta, se Ele é o que te fala, ó, não vai por aí, não vai por aqui, segue aqui em frente, me segue. Segue os meus passos que você não vai se perder. Segue os meus passos que você vai continuar firme no caminho. E eu garanto para você, que é o que ele falou aqui, eu vim para que elas tenham vida e vida em abundância. O que é uma vida em abundância, né? É uma vida muito boa, tranquila. É uma vida em que nada vai nos faltar. Porque a ovelhinha, quando ela é conduzida para o pastor, quando ele tira ela do aprisco, ele está levando ela para pastar. E ele conduz ela e leva ela certinho no pasto que tem o quê? Boa grama para ela pastar, não é verdade? Um pasto bem verdinho, bem lindo, onde ela simplesmente vai fazer o que ali? Comer. Simplesmente, sem preocupação nenhuma. Mentaliza aí na sua mente agora e veja um pasto cheio de ovelhinhas lá tranquilo,
tranquilas, pastando tranquilas, sabendo que o pastor delas está ali com o cajado na mão, vigiando, cuidando para que o ladrão não venha, para que o lobo não venha, não é verdade? Para que o inimigo não venha e não mate. Ela pode ficar ali, naquele pasto que o pastor levou ela. Ela pode ficar ali pastando tranquila. Assim também é com a gente, assim também é com você. Se nesse caminho que você está, é o seu pastor que te levou, você pode pastar tranquilo, você pode ficar tranquilo, porque quem te conduziu até esse caminho foi o Senhor, e Ele vai fazer você ter o quê? Uma vida abundante, porque assim Ele falou aqui na palavra, não é verdade? E Ele não mente, e Ele é fiel para cumprir aquilo que diz a palavra. Aquilo que Ele mesmo falou, porque Ele é a palavra. Lembra que eu falei para vocês em João 1 fala, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Jesus Cristo era o verbo é o que? A palavra. Então Jesus é a palavra. Então se Ele está te chamando, se você está ouvindo a voz dele e ele está falando com você, vem por esse caminho, segue aqui, não vá por ali, não vá por ali, não se desvie, ouça somente a minha voz, faça o que eu estou falando com você. Se ele está te conduzindo, ele vai te levar para um lugar seguro, ele vai te colocar para pastar em pastos verdejantes, em pastos verdes e tranquilos, e vai ficar de olho aberto e te cuidando de você, e nada vai te fazer mal. Por quê? Porque você está debaixo da proteção do seu bom pastor. É por isso que eu sempre falo aqui com você, não se desvie do caminho que o Senhor te conduziu. Ouça a voz do Senhor, busque a Ele, não tome decisão nenhuma para a sua vida sem antes orar, sem antes falar com Deus. Ouça a voz do seu pastor, você conhece a voz do seu pastor, você sabe quando é Ele que está falando com você, você está no caminho errado, volte para os meus caminhos. Você sabe quando Ele está falando com você, para você voltar para os caminhos que Ele conduz. Por quê? Porque é caminho seguro, é caminho de pastos verdejantes, é caminho de vida abundante. Então, se você se desviou desse caminho, hoje é o tempo de voltar. Entregue-se totalmente para Jesus. Fale com Ele. Fale, Senhor, me perdoe, porque eu me desviei, porque eu fui seguir a minha vida sem buscar sua orientação e me dei muito mal. Me perdoe e, por favor, guia os meus passos. Me conduz como meu pastor, porque o Senhor é o meu pastor. Então me conduz, me guia, me orienta em tudo. Não deixe que eu faça nenhuma besteira. Não deixe eu me desviar de novo. Não me deixe desviar nunca mais. Faça essa oração e o Senhor vai voltar a te conduzir. O Senhor vai voltar a te orientar. Não é que Ele vai voltar, você vai voltar a ouvir a voz dEle, né? Porque Ele não se desvia, você se desvia, é você que se afasta dEle. Ele está sempre junto, mas a gente se afasta, não é verdade? Então volte para o caminho certo, volte para o caminho que é guiado pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus. Ele te ama e te quer de volta. Ele quer você seguindo os passos dele. Ele quer te conduzir, ele quer te ajudar, ele quer te orientar, ele quer te levar para essa vida abundante. Basta somente você voltar para os caminhos dele, voltar para o lugar onde ele te quer, voltar para o centro da vontade de Deus. Respira fundo. Você está respirando? Então eu quero te dizer,
Você está vivo. E você tem vida dentro de você. E essa vida quem deu foi o nosso Deus. E enquanto você tem vida, há tempo de você voltar a caminhar no caminho que Jesus conduz, voltar a caminhar junto com Jesus, voltar a estar buscando o Senhor em todo o tempo, pedindo a orientação dele em todo o tempo e pedindo a ajuda dele em tudo que você for decidir. Não ande mais pelos suas próprias decisões, não. Busque ao Senhor em tudo e Ele vai te responder. Tudo, tudo mesmo. Não tenha religiosidade de falar, ah não, isso aí Deus não vai se preocupar com isso. Ele te conhece pelo nome e Ele te chama pelo nome. E o que você acha que Ele não vai se preocupar, Ele vai cuidar, Ele vai se preocupar sim, Ele vai te ajudar. Em tudo Ele vai te ajudar e te orientar. Amém? Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Fale com Ele de como você precisa voltar para esse lugar em que Ele conduz tudo, em que você ouve a voz dEle e segue pelo caminho que Ele tem para você. Fale com Ele que você não quer mais viver longe dEle. Você quer andar pertinho, sendo conduzido por Ele, que é o seu bom pastor. Faça essa oração nesse dia, agora. Feche os seus olhos aí e fale com Ele. Cada um, Senhor, que está aqui agora, orando comigo, cada um que está se colocando agora de novo nesse caminho, cada um que está fazendo de novo essa aliança contigo, de retornar e andar no teu caminho, sendo guiado pelo Senhor, que é o nosso bom pastor. Cuide de cada um agora. O Senhor conhece eles pelo nome. Pai, que eles vejam a importância que eles têm para o Senhor, porque o Senhor Jesus morreu ali na cruz por amor à sua vida. Você é muito especial, você é muito importante. Ah, papai, gera no coração deles agora essa alegria de ter voltado aos teus caminhos, de voltar a ouvir a tua voz, Jesus. Gere no coração deles essa alegria e que eles agora ouçam o Senhor falando com eles. Ah, Jesus, o Senhor é o nosso bom pastor. Obrigado por nos conduzir em tudo. Obrigado por nos levar e por nos dar essa vida abundante. Glórias sejam dadas a Ti. Aleluia, aleluia.